Sextou no Tomazão TV, aquele abraço para você, um ótimo dia e um ótimo e abençoado final de semana que está começando. E hoje já tem Leão em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro contra o Criciúma. Assuntos do nosso vídeo com algumas novidades. A seleção da última rodada, o Remo emplacou mais 4 jogadores. O Remo que perdeu a 4ª colocação na abertura dessa 5ª rodada no jogo de ontem. Já já eu falo para você. E a festa bicolor, os jogadores de folga nessa quinta-feira que passou, muito justo, mas hoje, sexta-feira, acabou a folga. E o que tinha que ser comemorado já foi comemorado, porque o Paysandu tem que focar agora o jogo de domingo contra o CRB no Mangueirão, às 5 da tarde. Começaram a dar a volta por cima na Série B. Copa Verde já é passado, valeu, pentacampeonato conquistado. Muito meme, muita gozação, e os goianos têm que engolir, não tem jeito. Mas o importante é que domingo o Paysandu faça o papel dele contra o CRB, jogo muito difícil no Mangueirão. Hoje tem o Remo e domingo tem o Paysandu, além da Tuna e o Águia, que jogam também pela Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando sempre que é importante que você não deixe de assinar o nosso canal, acionar o sininho para receber as notificações e deixar o like aqui para fortalecer o nosso conteúdo, para o YouTube divulgar cada vez mais. Vamos passando dos 33 mil, vamos chegar aos 40, com 50 mil eu faço um super sorteio. Então é importante que você assine o canal, dê essa força para a gente aí. Fechamento? Vamos em frente então. Falando do Clube do Remo, que joga hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro e terá o Criciúma. A abertura da rodada aconteceu ontem com um jogo isolado. E não é que o Novo Horizontino venceu o Atlético Paranaense lá em Novo Horizonte por 2-1. É, rapaz, não é brincadeira, o campeonato está realmente pegando. E com essa vitória, o Remo, que estava na 4ª colocação, abre a 5ª rodada na 5ª colocação. Caiu para a 5ª colocação porque o Novo Horizontino foi para a 4ª com 9 pontos. Óbvio que se o Remo pontuar hoje, fizer um bom resultado, vai voltar lá para o G4. Atlético Paranaense o primeiro com 9, América Mineiro com 9, CRB com 9 e Novo Horizontino com 9, os 4 primeiros. Remo com 8, Avaí com 8, o 5º, o 6º, e o 7º colocado, Cuiabá, também com 8 pontos. Vila Nova é o 8º com 7 pontos. Mas muita água para rolar debaixo da ponte. Queria lembrar para vocês que a rodada da Série B, a CBF saiu aí, né, a seleção da rodada. O Remo emplacou o Marcelo Rangel no gol, o William Klaus na zaga, o Alan Rodrigues, lateral esquerdo, que não joga hoje contra a equipe do Criciúma porque vai cumprir suspensão, e óbvio, o Pedro Rocha, o artilheiro da competição com 4 gols. Aliás, o Renan Peixoto marcou mais um gol ontem, ele tem 3 gols agora. O Atlético Paranaense tem o artilheiro, os 2 artilheiros, né? O Renan Peixoto com 3 e o Allan Kardec com 2, mas o Remo tem o artilheiro Pedro Rocha com 4 gols. O Remo vive a expectativa, sem dúvida alguma, de um jogo importante contra o Criciúma. Talvez esse reencontro, mas em totalmente situações diferentes do que foi aquele jogo da Copa do Brasil, quando o Criciúma desclassificou o Remo no Mangueirão. Madison está com a gente aqui, falando a respeito da importância do jogo, desse momento que vive o Clube do Remo e a importância de fazer um bom resultado, os 3 pontos fora de casa, principalmente buscando essa pontuação fora de casa. E o Madison hoje é a atração do Tomazão TV. Não muda nada, continuar fazendo o que a gente está fazendo aí, jogando bem, né, todos os jogos. Sabemos que vai ser um jogo difícil fora de casa, mas continuar com essa mesma postura aí e buscar os 3 pontos fora de casa. A torcida está em festa pelo momento, mas vocês jogadores, como fica a cabeça do atleta para não perder a concentração? Sabemos que estamos num momento bom, né? Mas temos que ter o pé no chão, um jogo após o outro. Então, é que nem eu falei, fazer um bom jogo fora de casa, concentrado, em busca dos 3 pontos que vai ser de suma importância para o decorrer da competição. Aí o volante Madison do Clube do Remo, olha, detalhe, relação ao time, o técnico Daniel Paulista, que fez o apronto ontem, não deixou escapar, mas é bem provável que o Pavani seja o titular do meio-campo ao lado do Jaderson e também do Caio Vinícius.
jogador que fez muita falta nos últimos 2 jogos, embora o Remo tenha conquistado bons resultados. Mas é que ele encaixou muito bem nesse esquema. Então, o Marcelinho, Klaus, Reinaldo e Sávio na lateral, o Caio Vinícius com o Jaderson e o Pavani, Janderson, Viseu e o Pedro Rocha. Detalhe, Viseu e Pedro Rocha, ex-jogadores do Criciúma. Quem sabe não funciona a lei do ex hoje no Heriberto Rios. Vamos torcer para que isso aconteça. Esse é o Leão de hoje contra o Criciúma, valendo nesta 5ª rodada do campeonato, que além do Remo e Criciúma, é bom lembrar que ainda teremos mais um jogo importante aqui. O Vila Nova contra a Chapecoense, às 21 horas. O jogo do Remo é 19, né? E o do Vila com a Chape, às 21 horas, são os 2 jogos dessa sexta-feira. E a quinta-feira do Papão não poderia ter sido diferente, com festa no aeroporto, com direito à carreata, com muita alegria. O Remo, o Paysandu conquistando a 5ª Copa Verde, o maior detentor da competição. Aí eu achei legal, foi o seguinte, ontem no Twitter da CBF, a CBF fazendo uma grande menção a parabéns. Lógico, é a função dela, a entidade máter do futebol. Mas o que a CBF fez pela Copa Verde? Tem que parabenizar o Paysandu. Se ela ficasse calada, era melhor, que ela não ouvia e nem lia o que escreveram para ela lá. Porra, não ajudou em porra nenhuma, não tinha patrocínio, não tinha placa de patrocínio, não deixou os clubes fazerem transmissão durante a competição e ainda me vem com parabéns e muitas felicidades, sei lá. Meu irmão, porra, tem que valorizar a competição, valorizar os clubes do Norte, cada vez mais fortalecendo o Norte do país. Aqui nós temos futebol, sim, e de boa qualidade. Só esses caras aí que não conseguem enxergar. Paysandu anunciou ontem zagueiro. Você lembra que na segunda-feira eu falei aqui no vídeo que o Paysandu podia anunciar a qualquer momento um zagueiro? Pois é, o Roger esperou ali aquele tempo de Copa Verde, aquela tensão toda, o foco voltado para o jogo contra o Goiás, mas ontem oficializou aí, ó, o Maurício Antônio, jogador de 33 anos, ele ainda estava sem vínculo, até o ano passado ele estava no Curitiba. Tem ótimas referências, né? E é um jogador, como estava sem vínculo com o clube, ele pode, mesmo sem estar na janela aberta, pode se transferir. Como não tinha vínculo, ele assinou com o Paysandu, inclusive já está em Belém desde ontem, fazendo exames. Não sei se vai ser relacionado para domingo, acho difícil, mas de qualquer maneira, o Paysandu não vai ter o Quintana, tá fora. Mas o Novídio, o que vocês acharam? Não mandou bem? Então, com certeza, Novídio deve fazer dupla de área lá com o Luan Freitas, que se deram muito bem no jogo contra o Goiás, e aí o meio-campo, aquela armação. E para quem imaginava que o Rossi não ia jogar, garantido no ataque do Paysandu. Benítez e Borazzi, praticamente o ataque que começou o jogo e praticamente o time que iniciou o jogo lá contra a equipe do Goiás. O Luizinho, ainda no calor da conquista, né, falou do tamanho da importância da conquista por ele como técnico e também para o Paysandu da Copa Verde pelo Bicolor. À frente do Paysandu, 3 meses de trabalho e com uma conquista, né? E você meio que já contextualizou, assim, uma semana fora, o jogo lá contra o Operário foi uma resposta muito boa internamente depois da gente ter feito, talvez, né? Talvez não, o jogo que fugiu realmente o contexto do nosso trabalho aqui, que foi o jogo contra a Chapecoense, né? Que deu uma pane ali frente ao nosso torcedor, né? E esse tipo de jogo aí, ele pode minar a confiança, mas graças a Deus a equipe foi muito briosa lá contra o Operário. Obviamente que nós queríamos ter jogado mais, mas estancar, não tomar gol, né? Começar a pontuar na Série B foi importante, né? Agradeci naquele dia um pouco, pra gente mereceu muito na Série B. E aí a gente conseguiu uma boa preparação, a logística foi muito boa, parabenizar a diretoria. Tivemos a oportunidade de treinar no CT do Vila Nova, com uma estrutura muito boa. E graças a Deus a gente conseguiu o 3º dia, que está sendo raro para a gente ter o 3º dia entre um jogo e outro. Vamos ter também o 3º dia, né, para o jogo contra o CRB. E só agradecer a Deus. Esse título aqui, ele emula, ele energiza, né, ele dá um respiro assim, para o nosso trabalho, de pouco tempo, obviamente, que a gente já tem que voltar a competir jogos importantes daqui a pouco.
Na verdade, só quero agradecer a Deus, né? Muito feliz por isso, agradecer ao grupo, aos jogadores, a toda a diretoria, a torcida do Paysandu, que é espetacular, que é muito acima da média, é do tamanho que é, apaixonada que é pela quantidade de títulos que tem, por isso que a exigência é muito grande. O Paysandu se representa hoje à tarde, tem sexta-feira e tem amanhã para fazer regenerativos e recuperar o máximo os jogadores dos desgastes dessa sequência de jogos. É bom lembrar que o Paysandu, que joga no domingo contra o CRB, na quarta-feira recebe o Bahia. O Bahia que ontem ganhou a equipe do Nacional lá da Colômbia, o Atlético Nacional por 1-0. E é o líder do grupo dele lá, que tem o Internacional também na Copa Libertadores. Então, é provável até que o Rogério Ceni não venha com todos os titulares, mas é o Bahia e o Paysandu também não tem nada a ver com isso. Tem que fazer o papel dele jogando a partida de ida e depois ele vai decidir a vida dele lá na Fonte Nova. Mas é sequência de jogos e, óbvio, o Remo hoje contra o Criciúma, o Paysandu domingo contra o CRB. Aí o Paysandu joga com o Bahia e depois, no final de semana, o Remo já recebe o Amazonas aqui em Belém do Pará, também pela Série B do Campeonato Brasileiro. É sexta-feira, sempre com novidades para você. Se tiver mais notícias, mais informações, é só se ligar no Tomazão TV. Galera, uma sexta abençoada para todo mundo. Aquele abraço de coração.